Boa noite, gente! Tudo bem? Por aqui tudo bem, com a graça de Deus. Mais um momento Literacura. Para quem está assistindo pela primeira vez, meu nome é Elizabeth Batista, sou historiadora de formação, professora aposentada, escritora. Adoro ler e partilhar histórias. Sou filha da Dona Maria, que teve um AVC em 2012. Na verdade, foram dois. Deixou sequelas. Encontrei esse grupo maravilhoso, que é o Ação AVC. E, por graça e bênção do destino, fui convidada para fazer esses momentos aqui. Eu gosto muito de partilhar histórias. Eu acredito muito na seguinte frase: o problema partilhado tem a dimensão real. O problema escondido, camuflado, ele se torna um monstro com proporções exponencialmente maiores do que realmente ele é. Então eu acho que essa partilha, essa troca que o Grupo Ação AVC oferece é remédio puro, é terapia, são pílulas de conforto para a alma. E hoje, mais um momento Literacura, eu tô trazendo o tema para vocês que é: não precisamos ser fortes o tempo todo. E tá tudo bem. Para começar a nossa conversa, eu trouxe um livro e agora inicio um trechinho, que é o mote do nosso bate-papo. Tudo bem? Vamos começar? Você já está aí com um lugar bem confortável para você começar o momento da escutatória? Por aqui tá tudo tranquilo. Estamos à vontade e por isso peço licença aos guardiões das palavras. Uma história hoje eu vou contar. Peço licença aos guardiões das palavras. Sobre um livro hoje vamos comentar. Esse livro, gente, ele me acompanha há muito tempo, mas foi desde que minha mãe sofreu o AVC que ele fica bem pertinho de mim mesmo. Chama-se Um Minuto para Mim. É bem conhecido, vocês já devem ter escutado falar, se é que não tem em casa. Dr. Spencer Johnson, coautor de O Gerente Minuto. Eu separei aqui um trechinho bastante interessante, porque é um livro que conta, narra a história de um sobrinho que vai atrás de um tio que ele sempre admirou, por ver que ele tem assim o domínio da palavra. O tio é sereno, é aquele tio que no meio do vucu-vucu do problema, ele sempre tem aquela palavra calma, tranquila, apontando para uma solução. Então o sobrinho, ele já é um rapaz que está prestes a enveredar pelo matrimônio, então ele quer buscar na sabedoria do tio como conquistar aquela serenidade toda. E o tio vai, aos poucos, durante o livro inteiro, vai exemplificando para ele como ele construiu esse bem-estar, que não foi de uma hora para outra, como nada na vida, não se queima etapas, não dá. E assim é muito interessante porque é vivências. O bonito dessa trama toda de Um Minuto para Mim é porque são exemplos do cotidiano. Então dá para aplicar direto na vida, E um trechinho que eu separei é quando o sobrinho, depois de ouvir algumas orientações do tio, ele sai pensando, Toda aquela informação vai decantando, vai tomando espaço dentro da mente dele. E o sobrinho tá no trânsito e de repente tá tudo tranquilo. E ele para num farol.
Quando ele para, ele vê que ele vai ter 1 minuto até o farol abrir novamente. E ele lembra que o tio dizia que em 1 minuto dá para a gente mudar a energia de um ambiente, dá para a gente mudar a resposta frente a uma situação. E aí ele resolve aplicar ali no trânsito. O farol fechou? Eu vou pensar. Nesse minuto, o que eu posso fazer de melhor para mim? Então o trecho é esse, olha só. Ali no sinal, olhando para o para-brisa do carro, vi que estava imundo. Franzi as sobrancelhas. Um dia desses, vou ter que mandar lavar esse carro, pensou. Ele se sentia muito melhor quando guiava um carro limpo. Na verdade, um carro sujo, bagunçado, descuidado, fazia com que se sentisse um pouco assim também. Embora, na maior parte do tempo, não se desse conta disso. Mas achava que vivia ocupado demais para arranjar tempo e mandar lavar o carro. Lembrou então que já fazia algum tempo andava pensando em mandar lavar o carro, ou pelo menos pôr um pouco de detergente ali no reservatório de esguicho, no limpador de para-brisa. Mas, de modo geral, achava que tinha outras coisas para fazer e isso ia passando, ia ficando para trás. E nisso, o resultado é que não fazia nada. Mas naquele instante, olhando para o farol, descobriu-se olhando uma paisagem suja, achando que não fez o que teria tornado a viagem dele mais feliz. Olhou pelo para-brisa imundo, viu que podia prosseguir em segurança e foi embora. O sinal abriu. Mas ele já sabia o que fazer. Perguntou a si mesmo, por que não fez antes? Arranjou tempo, parou num posto, mandou lavar o carro, abasteceu. Percebeu que já estava o combustível findando. Encheu até o reservatório do para-brisa. Telefonou para casa dizendo que estava fazendo isso e que ia atrasar um pouquinho. Quando ele foi pagar com cartão de crédito, descobriu que não aceitavam. O atendente manteve-se firme. Não aceitamos, só dinheiro. Se fosse há um tempo atrás, uma coisa dessas, ao fim de um longo dia, teria aborrecido ele. Mas ele estava se sentindo tão bem, satisfeito por ter arranjado tempo de fazer algo para si mesmo. E o carro, limpinho, dava uma paz, uma tranquilidade. O carro estava reluzente. Então ele sorriu para o atendente, olhou na carteira, tinha dinheiro, pagou e foi embora. E pensou, é espantoso como uma coisa insignificante como mandar lavar o carro faz uma diferença tão grande. Olhou para o para-brisa, limpo, sorriu. Andou mais um pouco e pensou, vejo o mundo de forma diferente quando cuido melhor de mim mesmo. Gente, esse é um trechinho, sabe? É uma coisa simples, uma dica, né? Para mim é valiosíssima. Por coincidência, eu também não gosto quando meu carro está sujo. E isso acontece bastante. Vou falar a verdade. Eu fico postergando, mesmo sabendo que ficaria tão bom e para mim eu me sentiria tão melhor. E eu postergo. E quantas vezes a gente não faz isso com a nossa vida? Quantas vezes a gente fica protelando começar aquela reeducação alimentar, né? Que dieta, gente? Cá pra nós, a gente já descobriu faz tempo que dieta não funciona, né? É bobagem. Você consegue um resultado rápido, depois volta tudo. Então, é reeducação.
E reeducar dá trabalho. Dói, mudança dói. Apesar de sabermos o quão bem faria se a gente começasse uma reeducação alimentar. E a gente vai protelando. Por quê? Por que a gente se sabota? E por que a gente não descomplica? No livro diz que uma das chaves que levam à felicidade, um dos atalhos, vamos dizer assim, para encurtar o caminho, é você simplificar a vida. E outro dia eu li um depoimento de uma pessoa, uma coisa tão corriqueira, gente. Ela deixava os copos numa prateleira que distanciava 4 passos do filtro. Olha isso! E aí ela pensou, mas por que eu tenho que andar 4 passos? Se tem uma prateleira muito mais próxima no outro armário. Fica a 1 passo. Ela fez essa pequena mudança. Até a quantidade de água que ela passou a tomar mudou. Então, às vezes, a gente se sabota. A gente quer carregar o mundo nas costas, a gente quer a perfeição. A gente não admite erros. A gente se culpa, se castiga. Não é? Quando a gente se indispõe com alguém, nossa, a gente fica, né? Ainda mais se esse alguém é um ente querido precisando da gente. É o caso assim da minha mãe. Se é um dia que eu não tenho muita paciência, que eu dei uma resposta um pouco mais atravessada para ela, eu me martirizo. Nossa, puxa, por que eu fiz isso? Ela já está com limitação. Ela já passou por tudo que está passando com o AVC, né? As sequelas. E eu ainda fui responder daquele jeito. Aí eu me machuco, né? Só falta se açoitar. Mas eu não falo. Quando eu chego em casa, eu não vou assim pro espelho e falo assim, uau, hoje você deu tanta atenção para sua mãe, você fez ela tão feliz, você deu aquele banho com tanto carinho. Por que nós não nos presenteamos quando acertamos e apenas nos castigamos quando negligenciamos? Eu não vou dizer erramos. Não é erro, não é negligência, gente, a palavra. É quando sucumbimos ao cansaço. Achei! É isso, gente. A palavra tem poder. A palavra organiza sentimento. Isso qualquer psicólogo fala pra gente. Quando você conta o seu problema para alguém, você está verbalizando, você está arrumando o problema na sua cabeça, está organizando a forma de enxergá-lo. Então, a frase correta é: por que a gente se castiga quando sucumbimos ao cansaço, mas não nos elogiamos quando fazemos o nosso melhor? Porque somos grandes sabotadores de nós mesmos. É cultural, né? É cultural isso. É punir o pecado. Isso está muito arraigado, se você for parar para pensar historicamente, está muito arraigado na nossa cultura judaico-cristã. Independente da religião, tá, gente? Mas é herança. E a gente traz para o nosso dia a dia, sem perceber. Então, o tema hoje é: não precisamos ser fortes o tempo todo. E tá tudo bem. Porque somos fortes quase todos os dias. Escolhemos cuidar, acarinhar, fazer o melhor. Poderíamos largar. Não, estamos ali presentes. Presentes de verdade, não só corpo, mente e alma. Então, puxa, nós somos muito legais.
O familiar que sofreu AVC, ele é muito legal. Tem dia que não dá, gente. Pensa, você tinha uma vida que era de um jeitinho. De repente, virou de ponta cabeça. Às vezes, muitas vezes, você depende da outra pessoa para tomar um banho. Caramba! Quem não ficar com raiva e nervoso não tá normal. Gente, vai cuidar de quem tá calmo, você entendeu? Porque quem dá uma pirada, briga, tá na normalidade. Que isso? A vida fez 180, não fez 360, que 360, você vai pro 180, depois você volta, amor. Não, a vida só fez 180, só virou e acabou, e tem que seguir. É o tal da vida chamando pra dançar. Você não gosta do ritmo, você tem que ir pro baile. Tem que ir. Então, gente, vamos pegar leve. Leveza, sabe? Com a gente mesmo, com o outro. O outro não tá no dia bom, né? Minha mãe às vezes não tá. Você pode trazer o que for pra ela de alegria. Ela não tá no bom dia. Antes eu ficava, agora não, eu acolho. Ok, não tá legal. Amanhã é outro dia. Amanhã vai estar melhor, né? E deixo ela com a tristeza dela. Porque às vezes, querendo ajudar, a gente não permite nem que o outro que sofreu AVC, que tá acamado, fique triste. Eu era assim, gente, no começo com a minha mãe. Ela queria chorar, eu falava, mãe, você tá chorando por quê, mãe? Não, nós estamos aqui, sabe? Aí a gente vai pra terapia, né? Precisa. E aí lá se aprende. Não, é o momento do outro. O outro quer ficar triste. Ele quer chorar. Chorar, gente, regula até a pressão arterial. Então, e isso cabe para os familiares também, que estão nos cuidados, né? Tem dia que você tá, aliás, 80% você tá, na boa para cuidar. Aqueles 20% lá, gente, diluídos na semana, no mês, aqueles 20% se perdoa, se abraça. Tá todo mundo fazendo o seu melhor. É isso. E não permita que ninguém te convença do contrário. Sabe aquele comentário? Nossa, como você falou com ela. Não permita. Ouve, entra por aqui, sai por aqui. Realmente falei com ela daquele jeito. Você precisa ver, você precisa vir mais aqui. Você precisa ver os outros dias como eu sou com ela. Acabou, segue a vida. Entendeu? Tá todo mundo fazendo o seu melhor. Claro, gente, ninguém vai destratar. Ninguém, não é isso. Mas é que paciência tem limite, cansaço tem limite. E tudo que extrapola precisa escoar de alguma forma. De alguma forma, você vai se enchendo, né? Por isso que fala, me enchi. Por quê? Encheu mesmo, de verdade. Tem que vazar. Ou vaza por aqui, no travesseiro, chora, embaixo do banho, não é? Ou vaza por aqui, que aí dá trabalho depois para arrumar. Mas acontece. E também tá tudo certo. Depois você se entende com a pessoa, né? Ela também vai te entender, viu? E é isso, gente. A minha sugestão para hoje é esse livro, Um Minuto para Mim. O que você já fez hoje por você? De carinho, de mimo? Uma respiração? 3 dessas no momento de raiva, gente, evita muita confusão. O que você fez hoje? Você amanheceu antes de sair louca, correndo, louco, atordoado? Você parou e fez uma meditação? Que pode ser uma simples oração, um falar com Deus. Ou você
Foi tomar um sorvete, você saiu, você foi tomar um sorvete. Ah, você tá sempre tão ali, servindo a todo mundo, sempre. Você se permitiu um tempo. Ou você, que sofreu AVC, você fez o quê? Você colocou lá o fone de ouvido e escutou uma meditação bacana, uma música clássica que te acalmou? Se você pode digitar, você mandou uma mensagem para alguém? Você deu uma força para alguém? É sim! Você pode ajudar muita gente. Então tá nas nossas mãos. Eu falo, mas eu sou a primeira que preciso escutar isso. Por isso que eu me beneficio desses momentos do Literacura. A gente tá com todas as ferramentas para tornar o nosso dia melhor. Às vezes não vai dar certo, não vou iludir não, tá? Às vezes você tem uma consulta, tudo atrasa, o táxi atrasa, lá encavalou consulta, você demora, começa a dor, sente dor. Às vezes o dia é terrível mesmo e tá tudo bem. Você volta para casa, toma um banho, desmonta, faz uma oração e o dia seguinte você tá inteira. Então, gente, esse livro é bacana porque dá essas dicas do dia a dia, como você pode se fazer um carinho, se permitir um minuto para você. E assim eu encerro o Literacura de hoje. Peço aos guardiões das palavras licença para essa história encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras, licença. E na próxima vez, um outro livro eu vou libertar. Uma boa noite, gente. Vai dormir escutando alguma música bem suave ou faz uma conversa com Deus, que nada mais é que uma oração. Ou se não, pede para alguém aí preparar um chazinho para você. O meu é de cidreira. Eu amo. Cidreira é tudo. Boa noite.